Ah, meu, tu não sabe cruzar, ô naba? Uva! Sai daí! Vai-te embora! Vai pra outro time, ô perna de pau! Quem nunca fez isso num estádio de futebol? Sem palavrão? Sem Com palavrão, né, JP? Quem nunca fez isso, hein? Guimarães. Eu agora tô com a corda toda. Sim. Goleiro, piruzeiro, frangueiro. Tirou um peso das não costas. Não sabe né? sair do gol. Quantas vezes eu fiz isso na década de 90? Loyola! Boa, Loyola! Não faz o cruzamento certo. Muita gente execrou os jogadores de futebol enquanto torcedor. E assim é até hoje. Eles não eram tão ruins assim, imagina. Mas a torcida de alguma forma pegava no pé deles. Eram vaiados, xingados, ameaçados. Alguns deram a volta por cima, outros não aguentaram. Os defenestrados são o tema do Chuteira Preta, número 29, pra gente lembrar quando o bicho pegou pro lado dos jogadores que vestiram a camisa de Grêmio e Internacional. O que faz um jogador ser defenestrado? JP. Bah, Vaguinha, a pauta é boa, né? Mas eu acho um tema bem delicado. Acho pouco provável que a gente não cometa aqui algumas injustiças, né? Porque... Quando envolve amor, geralmente a gente comete alguns atos porque injustos. Eu acho que é um tema, como é que eu vou falar assim? Acho que é uma expressão defenestrado que ela engloba gente que não devia. Uhum. Exemplo. O primeiro que a gente vai conversar aqui, eu acho que ele está vivendo um momento de... Não sei se existe a palavra defenestração, como é que se falaria? Sim. Ele está vivendo esse momento no Inter, que é o Edenilson. Para mim é uma grande injustiça. Não casa a primeira frase aqui que tu leste. Eles não eram tão ruins assim. Cara, o Edenilson é um baita de um jogador. Uhum. Então, colocar na pauta o Edenilson já acho de premissa uma injustiça com ele. Pela carreira dele e pela bola que ele jogou no Inter. Uma fase dele atual não faz para mim entrar nesse rol, mas... Repito, a pauta é para lá de pertinente e já estamos cometendo de cara uma injustiça aqui com o Edenilson, mas ao mesmo tempo eu sempre digo assim, a gente tem que fazer justiça também com a nossa própria, com o nosso ponto de vista. Existiram jogadores que foram defenestrados, é cruel dizer, mas porque deram motivos para isso, né? E talvez a gente... Exemplo. Exemplo. Eu acho que ao longo do programa vão aparecer exemplos. Não, porque uma coisa é o cara não ser tão ruim assim, ser defenestrado. Outra é como tu te descreveste na abertura como torcedor, que aí sim, talvez nem sejam esses os que a gente vai citar aqui. Caras que eram ruins demais jogaram em Grêmio e Inter e que a gente na arquibancada chamou de tudo quanto é nome. Nesses casos, eu não acho injusto. Tu entende? Sim. Mas em alguns casos... eles deram a volta por cima. Sim. Né? Ou se tornaram... Por exemplo, Adriano Gabiru. Não sei se tá na pauta. É verdade. Sim. Adriano Gabiru não tá na pauta, mas Adriano Gabiru... Foi feito nas coxas. Adriano Gabiru, e assim, ele fez o gol do título mundial pelo Internacional. Esse é bom exemplo. E ainda, sabe, ele fez o gol do Mundial, tá? Ele é o ídolo do torcedor colorado, mas... Sabe quando tem alguma coisinha assim, puxa, esse cara não jogava nada e tal, mas ele fez o gol do título mundial. Sabe por que não eram tão ruins? Porque tem diferença entre o podre... isso. O podre, aquele cara que a gente chamava de podre. Jogador ruim. E aquele cara se tinha sobre ele alguma esperança, sim, ou jogou bem no determinado tempo e acabou caindo na lista dos defenestrados. Tem outro tipo, desculpa. O Adriano, o Wagner, o Adriano é bom jogador no Atlético Paranaense. Ele apenas é campeão Adriano. brasileiro. Apenas Adriano. Bom jogador. Titular, Cruzeiro, Atlético Paranaense. Titular do Campeonato Brasileiro de 2001, o título do Atlético Paranaense, e um cara que foi convocado para a seleção, era bom jogador. Vanderlei de 2000, e a mesma coisa com o Edenilson. O Edenilson é um cara que é um bom jogador. Eu acho que a questão... Não, o Edenilson é de outro nível em relação ao Gabiru. Não, mas o caso, sim. o caso, entendeu? O Gabiru era defenestrado e eu volto por cima. Sim. Para mim, o Edenilson é um ótimo jogador mesmo. Ele cabe em qualquer outro clube do Brasil que não o Inter. Por quê? Porque o contexto do Inter marcou o Edenilson. O contexto desgastou a relação. Só que se o Grêmio pegar o Edenilson é o dono do time do Grêmio. Uma sugestão que tu tá dando pro Grêmio contratar Edenilson. Vamos lá, o que o Edenilson tem que falta? O Edenilson é um jogador inteligente, tá? Ele é um jogador inteligente. E tem perna, né?
Tem pulmão, tem perna. Tem as duas coisas que 90% dos jogadores do Grêmio não reúnem. Para segundo volante faz um considerável número de gols e eu nem tô contando os pênaltis. Acho ele como presença de área de elemento Agora, surpresa. ele não tá jogando bem, merece não, reserva, tá? Acho que Esse é o momento dele. eu também acho que ele tá se dando... Tá dando motivos para ser reserva, mas não é por falta de bola que os outros jogam e ele deixou de jogar. É por causa do contexto. Acho que a tua resposta é a que eu queria ter dado e me faltou capacidade. Acho que a questão de ser defenestrado é um contexto. Ou é um ranço, não é só a questão É técnica. um acúmulo. Por exemplo, é uma tu não vai pro mochila que o estádio. cara vai botando o livro ali pesado na Lá nos mochila do anos cara. 90, quando tu era torcedor... Desculpe, uma perguntinha pra ti que me ocorreu, porque o teu exemplo não tá na pauta do Gabiru e foi talvez o mais pertinente. É o melhor, É o melhor. Se o Inter tivesse sido campeão contra o Barcelona, como de fato foi, e outro cara tivesse feito o gol, ou tivesse sido 2-0 e uns gols do Gabiru, será que ele teria a expressão da volta por cima valeria pra ele? Não, né? não, Pois de forma alguma. É uma loucura, Forma né? alguma. O título Não, seria igual. Se ele tivesse feito um dos gols, sim. Talvez, né? Né? Mas se ele não tivesse feito o gol... eu vou te dar um exemplo qual é a diferença É um baita personagem, entre o né, jogador o que é um jogador que não é defenestrado, mas é o cara que já é ruim por si, né? E às vezes a gente sabe que contratam jogadores que são ruins por si. Tu não ia lá nos anos 90 pegar no pé do, sei lá, do Cleomir. Tu não ia nos anos 90 pegar no pé do Ronaldo. Pouca gente lembra desse jogador. Lateral direito em 96. Achei que era o zagueiro Ronaldo. Não, lateral direito. Qual era o Tu não ia apelido do pegar zagueiro no Ronaldo? pé do Nilson, o seu boneco. No pé do Nilson, lateral Não, direito não alemãozinho. é esse o Ronaldo. Não, eu sei, ele tá É falando do outro lateral Outro e eu falei Ronaldo, do zagueiro. Santos. Característica, 24 anos, muito calvo. Sim. Tu não ia pegar no pé do Nilson, alemãozinho, lateral direito. Não ia. Mas tu ia pegar no pé do Anderson. E o Anderson foi um cara que foi titular do Inter De uma geração. Papolinha, uma por geração. 5 temporadas. Quer dizer, se via mérito no Anderson, que era um jogador limitado, porém esforçado. Se via esse mérito. Ele é titular por 5 temporadas no Inter, o Anderson. Sim. De 95 a 99, ele é titular do Inter. O que acontece, então? Que o defenestrado, ele sempre tem uma coisa. É a mochila que o Wagner falou. Exato. Mas não é um podrão, É uma cruz entendeu? que ele carrega. Exato. Por exemplo, o cara fica muito tempo no Inter. Isso. Entra técnico, sai técnico, ele é titular. Isso. A torcida quer ele fora do time, só que o técnico não tira. Nunca. Então o cara... Passaram 5 técnicos lá e o Papolinha, o Anderson Papolinha, nunca foi reserva. Por quê? Porque os técnicos identificavam que ele, na primeira função do meio-campo, como volante, tinha boa primeira bola por cima, bom desarme. Carrinho, né? marcação. Então era um cara dedicado, então se entregava. Titular, a torcida detestava. Por exemplo, Clayton. Clayton no Beira-Rio na década de boa. 90, meu Deus do céu, cara. Outro. O Clayton pegava na bola... Se ele não desse um passe de Zidane, os caras pegavam E no o pé Clayton- dele. Ah, E isso é ele muito tinha- torcedor do Inter. e Isso é ele- muito torcedor do Inter. E ele tinha as suas virtudes. Tanto que depois ele saiu, foi jogar no Flamengo, já jogou o Santos Botafogo, também. O Clayton usou a 5 do Falcão, a 10 do Zico, a 7 do Garrincha, a 10 do Pelé. O Clayton tinha uma Então. característica de jogo, ao contrário do Anderson, a meu juízo, que ele se expunha ainda mais em campo. O Anderson é um cara, primeiro volante, mais posicionado, fazia um trabalho mais sujo. O Clayton, Mas ambos eu acho eram que tinha- vaiados. Sim, só tô fazendo uma comparação ou digamos assim, não quero falar em ruindade, porque de fato não acho. Mas a falta de qualidade técnica que se exigia do time, o Clayton tentava oferecer e não dava. Não dava. Não dava. Então se expunha mais. Então era mais vaiado. É o mesmo exemplo, a gente vai citar os jogadores dos anos 90 no Grêmio, tá? O Ailton, que fez o gol do título brasileiro... Eu sou. Esse mesmo. Segundo cara a fazer isso. Era um jogador... Se foi o segundo, o primeiro a gente vai falar depois. O Ailton era um jogador que foi uma peça importante num Flamengo em 87. Pouca gente lembra. E depois em 90... O Flamengo campeão da Copa do Brasil, ele é titular. Aí depois eu acho que ele vai pro Japão, volta para um Fluminense, ele foi muito importante no título de 95, gol da barriga do Renato. Ele que faz o gol, né? Ele que faz o gol. Ele faz o gol, Renato. Não fez aquele gol, depois manda o corte pra ele. Que era o meia pelo lado esquerdo desse time. Do É Fluminense. o Wallace. Não, do Fluminense. Meia pelo lado esquerdo. Era de do Jair. Fluminense. Rogerinho. Rogerinho. Bom jogador. Rogerinho, né? Rogerinho. Clássico, meia carioca, cabelinho. Não era mullets. Não, Chanelzinho. É, Chanelzinho. Lisinho, assim. Bom jogador. Aquele cabelinho que quando o cara corre, o cabelinho faz assim, ó. Isso. Era muito Meio bom. Rodrigo baixinho, Fábio, né? assim. Meio Rodrigo Fábio. Meio Rodrigo Fábio. Não, mas o Ailton, ele é importante. Ele chega em 96, pô, esse cara é importante, aí não consegue jogar bem, é vaiado. É diferente, a torcida não ia pro campo pra vaiar, sei lá, o Dega.
que fazia parte daquele grupo. Dega. Que tinha limitações, assim, como jogador. Não ia pra vaiar o Dega, ia pra vaiar o Ailton, porque do Ailton tu esperava alguma coisa. Claro. Me ajuda aí, minha memória tá enferrujada aqui. O Ailton vem pro lugar do Arilson. O Ailton vem pro lugar do Arilson. O Ailton veio no início de 96. Ele estreia contra o Independiente lá em Kobe, no Japão. Né? Pouca gente lembra. O que tô acontece? tentando lembrar quem é que não joga. 96. Quem era o zagueiro do Grêmio naquela época? Dupla de zaga. Varola e Adilson. Não, o Emerson era Wagner Fernandes. Não. Joga Wagner aquele Fernandes, jogo. Era bom jogador o Wagner Fernandes. Contra o Jogou aquela Independente? partida. Acho que jogou. Pode ser que tenha jogado, Olha mas só, não era titular. o Arilson termina em 95, vai pra seleção. A seleção se apresenta tipo dia 2 ou 3 de janeiro. Seleção pré-olímpica Tandil, na Argentina, em Mar del Plata. Tandil. Aí o Arilson vai pra seleção olímpica, acontece aquilo que a gente sabe. Ele sai da seleção olímpica pra ir pro Kaiserslautern. Né? E aí o Grêmio contrata o Grêmio contrata em 96. Pouca gente lembra disso. Ailton, André Silva, Sim, do Botafogo, campeão brasileiro. André Silva. Mauro Galvão, Sim. Rodrigo Mendes, pouca Mauro gente lembra. Geraldo Galvão. Primeira passagem do Apenas Mendes. Rodrigo. Apenas Rodrigo, Ei, exatamente. Guima, Mauro Geraldo Galvão? Tu é Mauro Geraldo Galvão, JP é Mauro Galvão. É clássico. E contrata o... Como é que é o nome daquele louco? Contrata Silvio. Silvio veio do Bragantino. Isso. Isso que ano? 96. Isso, depois o Silvio vai pro Inter em 97. Exatamente. Roubamos do Grêmio. Não, porque 96 termina com o Emerson de camisa 10 e o Ailton banco dele. Por que ele contratou o Ailton? Porque o Emerson ainda tá com resquício da lesão. É por isso. Tá, mas quem é que joga do lado do Emerson? Pô, me deu um puta branco Dinho agora. Goiano. Não, Dinho Goiano, Emerson e Carlos Miguel. Miguel. Tá. Miguel joga até o mês de 97. Claro. Galera, o negócio é o seguinte, a gente tá aqui com o Chuteira Preta Podcast no YouTube, no Spotify, Deezer, Chuteira Preta Podcast, Instagram, @Chuteira Preta Podcast e no fax, que o JP hoje vai ser digital hoje, é isso? É. Hoje é digital. Mandem e-mail para olha eu olhando pra câmera lá. chuteirapreta.podcast@gmail.com. Um abraço pro Matheus da Caporal Conteúdo. A Caporal Conteúdo transforma a presença digital do seu negócio. Siga @Caporal Conteúdo nas redes sociais. Já pegaram alguma carinha? Semana que Foram vem. almoçar no Marquês? Semana que Nada? vem. Chopp, nada? Semana que vem. Dá Não pra consegui. pegar em chopp lá também. Então, informando vocês, então. Marquês Empório Parrija ali, subindo a Carlos Gomes. Estacionamento, espaço kids maravilhoso para você jantar com a sua família, com seus filhos, almoçar também no final de semana. Ah, meu amigo, entrecô com chimichurri, aquela farofinha. Eu vou comer lá depois da gravação. E KTO, te registra lá, KTO.com, não tem aplicativo, é site KTO.com, 20% no primeiro depósito, free bet para você na Copa do Mundo, vai ter bolão aqui no Chuteira Preta. Vai ter. Free bet pra você, 100 pila, botou 100 pila, ganhou 20 reais. 20% sempre. Deixa eu começar com o Grêmio. Tu vai pro Marquês, vai pro Empório depois aqui da gravação? Vou. Tipo o Cadu. Cadu, Terminar o programa é subindo e descendo a nós Tá, é sempre. subindo ou descendo a Detalhe, Carlos Gomes. Tu acreditava muito, né? Que eles iam realmente. Quando era pequeno, acreditava. Claro. E não, mas eles iam. Iam, né? Algumas vezes sim. Algumas vezes iam. Aquele programa era 8, do Cadu era 8h30 da noite. 8h30, por aí, né? 9 horas eles iam ali, subindo e Claro, descendo subia. E o... Pouca gente lembra, tinha o comentário do Hilton Momba aqui nesse Sim, programa. muito alterado. Uma porrada na mesa. Muito assim. alterado. Veias. Um abraço pro Hilton. Ailton, eu sou o Soda, fez o gol do título brasileiro de 96. Zé Afonso, Itaqui, cara. O Itaqui era Era a galera pegava no pé do Itaqui, eu lembro. Vitor, o goleiro, por causa do D'Alessandro. Boa lembrança. Claro. Canto esquerdo do Vitor era gol do D'Alessandro. Luan, jogaram pipoca no Luan. Eu vi, ninguém me contou. Batista, porque jogou no Inter. Muito defenestrado no Grêmio. E quem mais? Enquanto a gente tava falando, eu tava tentando lembrar alguns nomes aqui. Eu trabalhei com um cara que eu acho que tem a ver com esse o contexto, como o cara... Vai. Rapidinho, o Luan, tá? O Luan não é um caso semelhante ao do Edenilson? Porque o episódio pipoca é
anterior à Copa Sim, do Brasil. Sim. Ao título da Copa do Brasil. Sim. Então, ele também tinha uma marca, porque ele é lançado ali 14 pelo Anderson Moreira. pelo Anderson Moreira. Eu fiz o jogo de estreia dele Pouca gente na Arena, lembra. que foi contra o Atlético Nacional de Medellín. Estreia na Libertadores. Na Libertadores, Ele joga o Gauchão de 2014, ele faz um gol contra o Brasil de Pelotas. Isso aí. E aí, o Grêmio não ganha nada em 2014, o Grêmio não ganha nada em 2015, e o Luan tá ali como a promessa e tal, Aí que não sei o quê. ele ganha antes do Grêmio ganhar em 16, né? O Luan é campeão olímpico, ele e o Wallace, Isso. bem antes do Grêmio ser campeão da Copa do Brasil no final de Isso. 2016. Isso. O que dá a ele um peso ainda maior. E aí ele chega e não consegue, e aí vem os títulos da vem o título da Copa do Brasil primeiro, depois Libertadores e tal. Esse time do Grêmio, recheado de ídolos que depois foram consagrados pelas grandes conquistas, mas se o Grêmio não ganha nada ali, cara, Michael ia sofrer muito. Muito. Michael ia estar nessa lista aqui. Por quê? Mas Muita bola. Tem um nome Bom. que engole, nesse contexto tem um nome que engole esses, que a torcida tinha um pé atrás. Marcelo O- Oliveira. Não, senão a Marcelo torcida, Oliveira. boa parte da torcida... Groi? O Groi se Não, tinha... não, Groi muito. Marcelo Oliveira, a torcida... Mas não Mas carregava não o peso tinha- do Groi. Não tinha peso Não de carregava o qualidade, peso do Groi. entendeu? De de tanta qualidade, qualidade não, mas era uma técnica. liderança desse time, era importante. Era. Sim. Mas o Groy, meu Deus do céu, o Groy tomou aquele Ramiro, frango quer contra o Atlético Não, Paranaense Groy. na semifinal da Copa do Brasil. Na que foi- estreia do Renato. Na estreia do Renato, que foi Isso. ali... Cara, olha, Que é o Everton. Eu tava lembrando... Se ele que é não o gol pega o do- pênalti, do- ele sai chorando. Eu entrevistei o Marcelo na Isso. saída do campo. Que é o Everton, Na né? saída do campo, não. depois do jogo, o Marcelo Na chorando. zona mista, Pra Marcelo. mim tinha acabado Que os tudo aqui colorados chamam hoje. de abertura do portal, que foi o Everton que abriu o portal. Ele errou o pênalti, né? Isso. Aliás, uma das grandes... Mas- até porque o tema não deixa de Tu ser tinha atual, pegado né? a palavra, JP. Já até esqueci o que eu ia falar, mas enfim. Desculpa. Do Paulo Autuori, né? Sempre que eu posso, eu falo desse lance, porque foi um privilégio estar ali bem perto. Se os repórteres de campo ali estivessem, certamente dariam o mesmo depoimento que eu. Futebol... O Autuori era o técnico do Atlético Paranaense naquela noite. No último pênalti, pro Atlético classificar, tava um rapaz com a tua tez de pele, assim, de cabelinho, um alemãozinho, ia bater o pênalti. E o Everton recém tinha pego o pênalti que tinha dado a medalha de ouro Tu pro lembra do Brasil. rapaz? Não lembro. No meu livro tem o nome, eu não lembro. Gauchinho. E ele tinha pego um Atlético? pênalti. Ele tinha pego o pênalti, acho que do Douglas ou do Wallace. 2, 3 jogadores do Grêmio já tinham errado o pênalti naquela sequência de 5. Empolgados pelo colega, os jogadores do banco do Atlético Paranaense gritaram pro Autuori: deixa o Everton bater, deixa o Everton bater. E o treinador, creio eu, e essa cena eu vi a distância que eu tô dessa câmera, 2 metros. Eu tava escorado pertinho ali o que hoje seria a câmera do VAR ali, vendo os pênaltis. E o Autuori virou para os jogadores, não estava entendendo, e os caras gritam: bota o Everton, bota o Everton. E aí ele faz o sinal de troca. Aí isso tudo eu deduzi depois do que eu vou contar agora. Quando ele faz o sinal para trocar, quem tá em casa pega o goleiro do Atlético fazendo assim, com a mão. Qual é a leitura de quem tá em casa? Ele pediu pra bater. E ele não pediu, e ele disse isso na zona mista também. Sim. Claro, Botaram ele. infelizmente a história não é contada pelos perdedores. Né? Perdedores. E isso boa. ganhou pouco eco. Ou seja, o que se cobra muitas vezes em decisões menores, né? Será que não faltou comando ali? Né? Olha como a história do Grêmio poderia ter mudado. O lateral a gente nem sabe quem é. Mas ele não bate o pênalti. Enfim, só feito esse recorte por uma justiça ao Everton, ao goleiro. Ele não pediu para bater e bateu para mim super bem o pênalti. O Marcelo fez uma defesa Exatamente. mágica. Forte no Deu uma bomba. Ele bateu um tiro de meta rasteiro. Exato. Deu uma bomba. E no canto. Prossiga. Eu nem lembro o que eu ia falar. Tava falando dos jogadores do Grêmio. Defenestrados. Tu tem mais jogador defenestrado? No Grêmio? Nildo, não foi defenestrado. João Não, no Antônio. Grêmio que eu coloquei aqui, que aí tem aquilo do contexto. Eu trabalhei, acho que 18, 19, 20, 2 anos com um cara que, quando ele viveu esse processo, de novo eu não sei dizer a palavra, eu já não estava mais no clube e acompanhei de fora. E
sentia por gostar bastante do cara, por ter, a meu juízo, ótimos serviços prestados ao time, ao clube, no convívio, um cara espetacular e que sofreu no rebaixamento com as cobranças da torcida, que foi o Alisson. Eu lembrei dele e anotei aqui na hora que o Wagner O Alisson era defenestrado. o Wagner começou a citar É verdade. exemplos de Alisson, caras. cara. O Alisson foi titular com todos os técnicos que ele passou antes de vir pro Grêmio, no Grêmio e agora no São Paulo, tá de novo. Isso. Ah, Né? tá, não. O Alisson grande... o Alisson- não, tava falando- O Alisson tava- se enquadra naquilo do Não, não, eu Hanso. tava pensando no Alisson do Inter. Não. No Inter teve falou- Patrick, teve aí Rodrigo Dourado, Isso. Cuesta, Marcelo Lomba, essa turma toda. Esse Faz ano- parte do contexto Que não tem também. nada a ver com aquele nosso primeiro parágrafo de abertura de caras ruins, né? Não tem nada a ver. Eles não eram tão ruins assim, porque ao alguns... contrário, É caras pelo muito contrário. bons, né? Os podres a gente não tá falando. Isso. Não tem muito a ver com Beto o programa. da Silva. Não tem muito a ver exato. com o tema do programa, mas vocês estão falando dos jogadores aí. Eu lembrei do Marcelo Groy, mas Jeromel poderia ter entrado nessa. Kahneman poderia ter entrado nessa. Talvez não pela entrega, pela dedicação, mas o Michael certamente estaria Cortez, nesse time se no o Grêmio não final, tivesse foi- O vencido. Cortez tem a ver com o Cortez Alisson. no final. O Cortez é um Eu caso. tô lembrando desse momento do Grêmio Sim. de hoje, de 2015, comparando com o Inter. Ah, sim, o de Pedro, hoje. o Wagner, eu tava... O Inter de hoje só tem 2 jogadores Não, nessa eu tô situação. falando, tá fugindo um do pouco do hiato de tema. título. Eu tô pegando o momento do Grêmio de 2015, que era de muita pressão por conquista de título, de 15 anos sem Não, título. tem razão. Acho que tá querendo dizer que não vai dar Só tempo que do tem- Edenilson só tem dar a uma volta por diferença. cima do próprio Talvez, Inter. talvez não dê tempo, Não, mas esse talvez ano- ele tenha a oportunidade Mas de só dar a tem uma volta. diferença do Inter atual ou uma grande diferença, né, entre outras diferenças, pro Grêmio de 2015, que é o teu entorno. Em 2015 não havia 2 super times como Palmeiras e Flamengo. Sim. Hoje é muito difícil tu conquistar título no Brasil, cara. Mesmo Muito jogando difícil. muito bem. Pode jogar muita bola. É Quem difícil foi o campeão chegar da Libertadores naqueles de caras. 2015? Foi o Atlético Nacional. Foi o Atlético Nacional. Não. Acho que 16 foi no Atlético Nacional. 16 foi Nacional. Isso. 15 foi o River, então. 15 foi o Sim, River. o Inter 15 chega foi o na River. semifinal 15 é o com River. a 15 é o Gui, River. River. Tigres e River, a final. Eu tô falando dessa Libertadores de 2016, que é quando a torcida parece que 16 é perde nacional. o limite, perde a... Ah, sim, lá em com o Rosário. Roger, Isso. o Grêmio é eliminado pelo A Rosário. gente é recebido abaixo de Depois pancada no aeroporto. o Rosário vai até a semifinal contra Isso. o E era Atlético melhor, Nacional. era o melhor A final time. foi Atlético Nacional e River. Acho que sim. Eu não lembro qual foi a Não final. lembro, não lembro Eu qual. sei que o... Qual foi o semi- Rosário? Não, a semi foi o Rosário foi eliminado e era o melhor time. É. O melhor Não, time da foi uma competição pancadaria. Enfim, o Rosário do Cudê, Cudê, ele simplesmente amarrou o Grêmio de um jeito que até hoje o Grêmio não consegue sair. É verdade. Foi taticamente o maior, na minha opinião, pouca gente lembra disso, porque todo mundo fala, o Real Madrid, que vence do Grêmio, não dá um nó no Grêmio. O Flamengo, que amassa o Grêmio, pra mim, o jogo da O Arena... jogo da- a gente já falou isso O jogo aí. da Arena O foi jogo da- mais um massacre maior do que o jogo de lá. Não é nó tático. Mas em posição técnica, em posição né? técnica. É. O maior nó tático que o Grêmio recebe na Rosário. última década é o do Rosário Central do Cudê. Marcação adiantada e pressão em 4 no Também. bola. Defenestrados. Jogo da Arena também, né? Jogo da Arena, não jogo da Arena. Joga no Aurélio pra mim, por gentileza. A palavra defenestrados, que eu quero saber exatamente qual é o conceito que está no Boa, Aurélio. boa. Mazinho Loyola, Muito. Anderson Papola, cara, a história da Papola é sensacional. É. Anderson Papolinha, o meu tio, falecido tio, que era o tio Chico, que era um grande colorado. O Anderson morava na rua do tio Chico, e o tio Chico incomodava o Anderson toda a vida. Aí, o Anderson mora aqui, o Papolinha, ele me chamava de Papolinha. Tafarel, filhote de Jorge Veras. Muito defenestrado. Fabrício, pá! Pô, Bah! Valdívia, Argel Fux, cara. O Argel, a torcida tinha um pouco de ranço com ele? o Argel ele tinha uma jogada que ganhava a torcida, ele não jogava nada. Aí ele ia pra Não, bandeirinha de escanteio. Não, só um pouquinho, só dava um umas pouquinho, 3 só um pouquinho. embaixadinhas na bicicleta. Cutucou, pegou o tendão de Aquiles do Jogava Vaguinho. nada como não jogava nada? O Argel era um baita zagueiro. Não, que baita zagueiro. O que é? Tá de brincadeira comigo. O Argel era um baita zagueiro. Não era, baita zagueiro era o Gamarra. Não, é outro patamar. Pô. Outro patamar. O Argel, assim, pega zagueiro formado na base do Inter pra te ver se é fácil. Formado na base do Inter. Lúcio não é zagueiro formado na base do Inter. Veio do Guará. Lúcio já veio quase pronto. Um adendo mais que necessário. né? Cara fica se passando se não fala. Ó, zagueiro pra jogar na base do Internacional, pra jogar no time profissional da Mauro do Inter. Geraldo Galvão. Tudo bem. Outro Aloysio, nível, né? Pinga. Tudo bem. Outro nível.
Mas isso anterior ao Argel. Deixa eu pegar ali nos Do anos Argel 90. pra cá, cara, difícil, cara, Márcio zagueiro. Tigrão. Não tem. Fernando Cara, e outra Cardoso. coisa, o Argel só jogou... Zagueiro ruim não joga só em time grande, como jogou o Argel. O Argel só jogou em time grande, cara. Não, tô dizendo, o Argel eu botei aí mais... O Argel tinha coragem, treinador, saúde. né? Ele é um cara... Eu não conheço pessoalmente pra saber se ele é daqueles que é possível ser identificado como destemido ou se é só loucura mesmo. Não, ele é destemido, Porque o comportamento... Destemido? Quando o cara é destemido, vale pra várias coisas, né? O Argel, pra mim, é um cara que não tem... Tecnicamente, ele não era um grande zagueiro. Ele não se constrange em passar vergonha. Mas Você- tecnicamente eu ele tinha te entendo. dificuldade. É isso que Tecnicamente eu não era. não vou Zagueiro tosco. Zagueiro tosco, mas bom zagueiro. Eu respeito a questão do Wagner, achar ele um bom zagueiro e tal. Eu vi pouco da carreira do Argel. Aí quando vem com um monte de clube grande que ele jogou e de fato jogou, eu acho que ele deve ser um cara que internamente também deve ser muito de se impor pela personalidade. Mas eu entendo também e me identifico mais com o teu posicionamento. Pra mim, um cara tosco, um cara que não tinha vergonha de passar vergonha e passou muitas vergonhas. Quem? O Argel jogando bola e depois como técnico. Como assim muitas Como vergonhas? técnico, pior, né? Aonde que ele passou vergonha? Posso te dar uma que eu vi. Já contei essa história aqui. O Argel foi um cara que no Trianon de 2004 foi pra ir em cima do Ronaldinho. Não, isso é uma vergonha com o jogador do Quilate, que tu disse que ele tem não existe outro similar, um cara que passa uma vergonha dessa. O Argel foi um cara que Eu não encarou o lembro dessa Riquelme. história. Eu lembro, tudo bem. O Argel foi um cara que foi encarar o Riquelme no Parque Antártica. Tomando um vareio, não lembro se era o Filipão, acho que era o Celso Roth. Tudo bem. Isso Aí que eu quero te dizer. vamos contextualizar. O Argel ele tá numa decisão de Libertadores da Não. América vestindo a camisa de um dos maiores times do Brasil, que é Ele o jogava muito Palmeiras. pra torcida também, Tomou assim. É isso que eu baile. tô dizendo. Isso aí ele Tomou jogava baile muito do pra Ricardo. Então, se não é torcida ele que tem que também, jogar pra torcida. Jogava. Vou te dar um outro exemplo. Vou te dar um outro exemplo. Em 98, o Argel foi encarar o Louco Abreu no Olímpico. Foi encarar o Louco Abreu? Fala, faz o complemento, porque isso aí realmente... O quê? Pouca gente lembra, né? Muito pouca gente lembra. Pô, é eu isso que não quero lembro dizer. disso. Tu lembra disso? Não lembro. Eu não lembro. Pouca. Joga no YouTube. Jogou pro Não. Santos? O Louco Abreu levantou agora e mandou um beijo pro Argel. Tá. Foi assim, Grêmio Santos? Grêmio Santos. Olha aqui, ó. Como é que foi esse Meia jogo? Preta. Ganhou o Grêmio. Tu lembra muito do ano de 98, né? Um que deu a volta por cima. Um defenestrado. Tira o chapéu pra carreira do Argel, Vamos tá? ler, Acho vamos ler. Edinho deu a volta por cima e se queimou depois quando foi pro O Grêmio. Edinho era bem defenestrado e deu a volta por cima. É verdade, é verdade. Significado de defenestrado vem do verbo defenestrar, o mesmo que marginalizado, Aí. alijado. É. Significado de defenestrar, lançar violentamente algo ou alguém pela janela. Defenestrado, o cara que foi detonado, entendeu? Volta pra abertura do programa ali que tu vai ver como é que o Vaguinha se comportava na É isso aí. arquibancada. Não, muito pior que isso aí. Inclusive agora. Não, mas esses caras que a gente Não, tá falando... tá, o Telzinho talvez, tá o indo Argel, talvez o Argel ali não se enquadre realmente, tá? É, exato. Mas o Edinho é perfeito. O Edinho é. O Cara, Edinho eu trabalhei com o Edinho. O Edinho é um cara que nas internas, assim, ele dizia um legal pra troço. caramba, né? É um cara de alto astral e ele dizia um troço, não sei se pelo perfil dele de debochar dele mesmo e por ter uma carreira pra lá de vitoriosa e bem sucedida, ele dizia, cara, eu preciso correr. E ele citava muito o Fernandão, isso eu lembro direitinho, ele falar nos cafés da manhã, assim, nas refeições. Cara, eu joguei com o Sobs, com o Fernandão, pra citar o time do Inter campeão, né? Yarley. O Yarley. Os caras jogam muito mais do que eu. Claro. Se eu não correr, e outra, tem uma coragem absurda pra jogar futebol. Nossa, Sem gel. Sim, tem. É tipo índio, assim. Muito né? forte. E então, eu tiro o chapéu pra esse tipo de reconhecimento da própria limitação e deixava tudo em campo. No Grêmio, ele não fez parte dessa geração vitoriosa, que ele sai ali, ele é trocado pelo Negueba em 2016, né? Fluminense? Sim. Não, o Negueba vem pro Grêmio e o Edinho vai pro Curitiba, não é isso? Isso, o Negueba era do O Curitiba. Edinho começa 2016 no Grêmio, mas ele não termina. Não, 16, isso aí, ele isso não é campeão da Copa do Brasil, ele não é campeão pelo Grêmio em nada. Mas eu achava um cara que quem faz o serviço sujo, o Edinho fazia bem feito. O Tinga deu a volta por cima. Bah, O Tinga no início do Grêmio era super vaiado. Aí ele vai dar uma volta. mas por outra questão, por cara. questão de expectativa. O Tinga era vaiado no Grêmio? O Tinga veio... O Tinga, não para ser o substituto, que não era, se falava mais do Bruno, mas se criou... Acho que nunca falei com o Tinga sobre isso, até gostaria. Eu acho que o cartão de visitas do Tinga no Grêmio, que esse muita gente lembra qual foi, Esporte. o Grêmio Esporte, um Sim. sábado à noite, não tem nada a ver Sim, aquele Tinga- gol com o Tinga- resto de toda a carreira do Tinga. Não tem nada a Porque ver. ele é ponteiro direito naquele jogo. E talvez seja essa a expectativa que se criou em cima de
carinha formado na base do clube ali, agora tem um atacantezinho, um moleque, ponteirinho, tem um novo camisa 7 ali, que nunca, sei lá desde quanto tempo não tinha. E aí ele vai pro Japão, pro Frontale Kawasaki, depois vai pro Botafogo, já o Santana bota ele pra trás. Isso. E ele chega à seleção brasileira e faz a carreira que fez. Ou seja, o Tinga, que hoje a gente tem como um cara consagrado, e não tem nada a ver com o Tinga do gol contra o Sport. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Bom, se nós for entrar no campo do treinador, só temos um nome pra falar, né? Celso Rotti, né? Celso Rotti. Esse consegue ser pelas duas torcidas, né? Pelas duas torcidas, mas Sendo tem que mais pelo Inter treinador campeão também. da América, né? Tem mais treinador também que a torcida não pode nem ver. Nelsinho Batista foi um defenestrado, mas por outros motivos. Aí tem a ver com aquilo que eu falei no início. Aí foi dado motivo. Foi dado motivo. Nelsinho Batista foi muito defenestrado. Não, mas também o vínculo dele com o Inter era muito pequeno. Não, mas não pode dizer que tá indo pro time grande, né? Não pode dizer. Sim, Não, magoado nessa época com ele. Nossa senhora. Nossa senhora. Depois quando ele voltou pra cá com o Corinthians em 95, eu acho. Não, 96 mesmo, no mesmo ano. No mesmo ano. Isso, No mesmo ano. ele treinou o Inter em 96, aí no mesmo Isso, ano ele volta com ele o volta com o Corinthians pra Corinthians. cá. Isso. A torcida, jogaram moeda lá. Uma das moedinhas era minha. Jogaram moeda nele. Já tava sobrando dinheiro naquela época. Cara, foi o tempo Era todo. Cruzeiro ainda. Foi o tempo todo do Foi o jogo estádio. inteiro. E o Inter Tempo ganhou do todo, Corinthians de Nelson. 2-0 ou 2-1. O Inter ganhou aquele jogo do O Corinthians. tempo todo. Que era um bom time, o time do Corinthians de 96. E ali... Souza, lembra do Souza? Sim, Souza, Silvinho, o Marcos não tava mais, o Marcelinho tinha... Era bom time. O Marcelinho tava ainda. Tava, claro que Mas vamos lá, do lado Viola do não Grêmio. tava mais. Técnico do lado do Grêmio. Celso Rotti, eu falei, tá Não, dos dois lados. Sim, dos era dois lados. outro treinador que foi defenestrado. Anderson Moreira não foi meio defenestrado? Acho que talvez não tenha a ver com o contexto também, né? O Anderson veio para substituir o Renato, né? O presidente Fábio Koff não consegue a renovação do Renato, vice-campeão brasileiro 2013. Justiça seja feita bem longe do campeão, mas foi vice-campeão 2013. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica agora. Como técnico, Paulo Roberto Falcão no Inter não é defenestrado? Cara, ele é mais defenestrado por direção do que por torcida. Bem mais defenestrado que por direção. O Falcão ele não deu certo como técnico, né? Isso é uma coisa que atinge muito o Falcão, eu sei disso. Tem muita gente que gosta do Falcão e que não aceita isso também, né? Cuidado. Mas ele, como treinador, não deu certo. Ele é um cara que vai para a seleção brasileira, aí tem Japão, América do México e Inter, basicamente, um pouquinho no Bahia, né? Ele é Que campeão treina, baiano. Ele é campeão baiano e não se sustenta em lugar nenhum, né? Não dá para dizer que o Falcão, que o Dunga, que esses caras são treinadores, não são. Uma vez a gente já falou isso num episódio, não lembro qual era o nome do episódio, que a gente falou sobre os jogadores. Existem caras que exerceram a profissão de jogador de futebol sem ser do ramo. O Falcão tem todas as ferramentas, cresci vendo ele comentar na televisão e na Rádio Gaúcha e passa muito conhecimento de futebol, mas não foi técnico. Não é. Não é técnico. Não é técnico. Não é. Eu acho que ele é mais defenestrado por direções do que por... Porque é o seguinte, a torcida confiou no Falcão quando ele retoma, né? Ele retoma ali em 2011... E é campeão gaúcho. É campeão gaúcho, a torcida passa a acreditar. Aí depois ele sai. E ele volta para aquele período de 7 jogos, uma coisa inexplicável, 2016, né? A Libertadores de 2011... 11. Que o Inter é eliminado pelo Penharol em casa. Se Grêmio e Isso. Inter passassem, dava Grenal naquela Libertadores. Exatamente. Eu tava escalado e fiz o jogo do Grêmio lá no Chile contra o Universidade Católica, né? Lá no Chile. Do Prato. E, cara, foi Prato. constrangedor Número aquilo dois, pra Prato. história do Grêmio. Sim, Aquilo foi e constrangedor. canhete no meio de Porque- campo. porque O Grêmio eu- não tinha atacante. Não, eu tô falando assim porque o Grêmio foi eliminado e o Inter foi eliminado também. Sim, Todos os brasileiros foram eliminados. Mas foi na Praticamente mesma só o noite? Fluminense passou naquele ano. Mas na mesma noite? Na mesma noite. Mesma noite, eu não mesma lembro, noite. não lembrava. Quarta-feira. E o jogo do Inter terminou um pouquinho depois. A gente já tava na repercussão Era no... primeiro o Grêmio e depois o Inter. Nós já tava na repercussão do Ah, vestiário do Grêmio. Tu não tava ainda, né? Eu tava no clube, mas eu não tava. Não fui eu nessa viagem, foi o Vitor. Então eu tava lá e eu vi a comemoração dos dirigentes do Grêmio na oportunidade. Paulo Odoni, né? Paulo Odoni. Sim. Paulo Odoni era o presidente e o homem do futebol, não me lembro quem era o homem do futebol. Era Vicente. o Vicente, César e Simões. Isso. É, falecido. e assim, houve uma comemoração no vestiário do Grêmio,
porque o Inter havia sido eliminado. Claro, porque o ambiente era de pressão e se o Grêmio já tinha sido eliminado, o Grêmio foi desmantelado para aquele jogo, não tinha ninguém para jogar. Lins e Viçosa foi o ataque. Tava sem ninguém, tava desfalcado. E o Falcão lança o Ricardo Goulart. E aí contexto voltando ao daquele Falcão, jogo, pouca esse gente jogo é lembra. muito No jogo marcante. daqui, desculpe, o Grêmio já perde pro Católica e o Borges, que tava com Sim. uma bronca com o Renato, é expulso. E aí Isso. o Renato não tem atacante pra botar lá. Ele erra um gol, ou erra um Não, pênalti ele, aqui, o não? pênalti é um gauchão que ele não Gauchão. quis bater. Que dizem que foi de propósito, né? Ele bateu por Não, cima. não. Também pouca gente lembra. O gauchão de 2011... Tu tem que lançar o quadro, pouca gente sabe, porque tu sabe muita coisa. Não, mas isso é porque por ter vivido mais perto só. Não é uma questão de lembrança, de memória boa só. Em 2011, a Copa Piratini, não lembro como é que era o nome do segundo turno do Campeonato Gaúcho, foi decidido em Grenal. Noveleto, não era? Não. No Beira-Rio, nos pênaltis. Tu assistiu o assado do Duda com o Noveleto? Não. O Grêmio perde pro Inter nos pênaltis. O Fernando, volante, é um dos jogadores que erra, se eu não estou enganado. E o Borges erra um pênalti. É esse pênalti que você está se referindo. Isso. Dito isto... A final do Campeonato Não Gaúcho... é o jogo contra o Caxias? Não, contra o Caxias... É a semifinal. Não, contra o Caxias é a final do primeiro turno. No primeiro turno. Isto. Também vai para os pênaltis. Que é o jogo que ele dá... É que o aquele Márcio do Márcio Chagas dá bastante 12 acréscimo. minutos. Isso. E que o Lisca não lembra que o goleiro do Caxias fez cera muito mais do que os minutos levantados. Tá, por ele. beleza. Mas enfim. O Campeonato Gaúcho, que é Grêmio, o Inter ganha o segundo turno Sim, do Grêmio. E a sim. final do campeonato é Grêmio e Inter. Isso. Também vai, o Grêmio ganha no Beira-Rio, o Inter ganha no Olímpico, vai para os pênaltis, o Inter é campeão. Nessa decisão por pênaltis que o Borges termina não batendo. Ah, entendi. Batem 7, 8 atletas Isso. e o Isso. Borges não bate. Tá. Mas a gente tava falando do Falcão, por isso que eu lembrei o Penharol e a gente foi parar lá no Grêmio do Borges. Esse jogo marcou muito pro torcedor, a eliminação do Penharol. Marcou. Ricardo Goulart marcou. Quando ele recorre ao Ricardo Goulart para mudar o jogo. Né? Eu lembro disso daí, é verdade. Ali o Falcão é muito jogava vaiado. um esquema com 2 linhas de 4, com os 2 melhores jogadores do time muito afastados. Eu lembro, era numa ponta o Oscar e eu acho que era o D'Alessandro na outra ponta. Era assim, era uma distância muito Era grande. 2 linhas de 4, exatamente. O Falcão gostava bastante. E ele recorre ao Ricardo Goulart e a torcida... Pô, o que esse cara quer? O Diego com Ricardo Aguirre, o Goulart? técnico do Penharol? Diego Aguirre, o time... Depois teve jogador que jogou no Inter, É o time que vai pra final Nico contra o Freitas, Santos. o volante, jogou no Inter. Nossa. Martinúcio, depois jogou no futebol brasileiro. Cruzeiro e Bom Fluminense, jogador, né? o Martinúcio. Esse time vai pra final contra o Santos. Isso. E vem de cara o título. Olho O Santos no era muito melhor. lance! Aí se engana e depois diz que... Os caras dizem que era aparelho. Que era o centroavante do Santos. O centroavante do Santos... André. Não era o André. O centroavante do Santos era o Ricardo Oliveira. Pouca gente... Não era. Zelov? Zelov. Campeão da América. Zelov. Formado André. no Grêmio. O André. Não, André é Copa do Brasil um ano antes dessa. Ah, boa. Isso. Olho no lance. Olho no lance. É do Palmeiras. Deixa eu contar uma coisa antes de entrar o olho no lance. Porque o olho no lance é uma pesquisa, né? Sim. Uma Sim. pesquisa que tem a ver com o tema e com as características nossas do programa. Aí eu fui procurar e aí eu me perdi. Em breve no olho no lance, eu me perdi em vídeos da Copa Pelé de Futebol Master Sensacional. 87 e 89. 87. E comecei a ver os vídeos. Nossa, a qualidade não é tão boa, tá? Por isso que eu fiquei meio assim de botar aqui. Tá. Mas em breve vai ter um vídeo sobre a Copa Pelé. Copa Pelé, pra quem Pérolas. não lembra... Principal característica: Luiz Pereira em todas as Copas Pelé. Todas. Sim. Em forma. Teve uma que patrocínio foi, era teve uma que foi nos Topper. Estados Unidos, né? Sim, Miami. Miami, né? Luciano do Vale de Tá, treinador. mas a de 87 foi onde? Foi no Pacaembu, Foi né? no... Foi em São Paulo. Não, teve uma que foi no Rio. Não sei se foi no Rio ou em São Paulo. Acho que em São Paulo. Quem saía pra jantar depois dessas jornadas, tu acha? Rivelino, Luciano do Vale. Zanfa. J. Ávila. Olha aqui, ó. Tete Alfonso. A imaginação Tete presente... Alfonso ia. tu quer ler, JP? É tu que lê, vai. Tete Alfonso ia. Por que Tafarel era o melhor goleiro do Brasil e mesmo assim era contestado pela torcida do Inter? O problema? Os grenais. Viu que o Vaguinha não quis ler. E aí aparecia uma figura chamada Jorge Veras, o terror de Tafarel. 29 de março de 87, Estádio Olímpico, tarde ensolarada. Vitória do Grêmio por 2-1 com 2 gols de Jorge Veras, que fazia sua primeira partida como titular. Vamos relembrar na narração de Celestino Valenzuela. Pedido. Lógico. Veras.
Com K. Gol com K. Carol com K e gol com K. Sim. Olha a comemoração. Pedido, Nossa, cara. mas muito impedido. Uma toca na mão do cara do Inter antes, Norberto. Não, e o cara sem camisa. O cara sem Volta, camisa volta, atrás do volta, gol. volta, volta, Vai aparecer de novo. Volta. Vai aparecer, volta. vai aparecer agora. Tem um cara sem camisa. Volta. Aí, O vamos cara tá ver. vendendo picolé, meu. Mas vem cá, cara. Olha. Cadê a SEG? Olha lá, sem camisa de bermuda. Sem camisa de bermuda. Cadê a Sem camisa de SEG? bermuda. Sem camisa de bermuda. De bermuda não, calção. Sim. Cara, que coisa maravilhosa. Shorts, né, calção? Aquele cara deve ser assim, leva um gelo lá pro vestiário do visitante. Olha lá o cara. Sem O pé, cadeiras sempre o olímpicas pé. em cima. Eu seletivo Dá analisar cross, não perde. Puta, que cagada. Ah, Pé o Amarildo direito. era bom Ele frisava centroavante, hein? muito o pé. Por que ele narrava sempre pé direito de Baltazar? Amarildo era bom centroavante, cara. Olha Jogava o número muito. redondinho, Wagner. Ah, o número redondinho, coisa Torcida mais do Inter linda. não foi, Wagner? Não foi. Henrique falhou. Toma, seu moço. Quem é que poderia estar no banco do Grêmio nesse dia? Zé Roberto. Que é o 5. Cara, acabou o vídeo. Não, tem mais um gol do Ué? Veras. Não tem... Aí. Não, mas eu acho que já acabou o vídeo. Não, tem mais um gol do Veras. Tem certeza. Vaguinha tá... Solta tá o play ali do... Não, já foi? Ih, tivemos um problema técnico. Não, cara, tem mais um gol do Veras, é 2x1. Não. Olha, Vai de novo. Eu gostei do cara de bermuda. E o cara era do Inter, tá? Porque não Sim. comemorou. Sim, tá voltando o vestiário Era vermelhinho, era vermelhinho. Deu calor, foda-se, tirou a camisa. O Bobear tava fumando um garrete atrás lá. Quem é que poderia estar perfeitamente ali atrás? Pelotinha. Alfredo Poças. Sim. Tá, dá cross. Cara, não vai ter o segundo gol. Vai ter o segundo gol do Veras, eu rachada vi do o vídeo. Henrique. Mas como era Não sei duplo, como é que foi o gol. Ele recebe na esquerda, pega. Ah, vai ter agora aí, vai ter. O Henrique fez da Biloid, o filme ou não fez? Fez. Sim, Jeff Daniels. Sabe como é que o Daniel chamava o Jeff Daniels, Japper? Como? Jenny Delphius. Ó, agora... olha. Agora o gol. China. Por amigo, China, soltou cara. pra China. Lima. É meu zagueiro. Tá aí esse espaço todo. Gandula comemorando. Não Olha, lembrava desse gol aí. a Muito- câmera perdeu ele porque ele correu muito pra comemorar. Por que eles correram tanto pra comemorar? Benfiquinha ali, não. Não. Vem Joabel cá, cara, tá Joabel muito caro o Pereira. ingresso, Wagner. As duas torcidas não foram. É gauchão de 80. Newton Azambuja. Olha aqui. Um cara perfeitamente integrado. Olha a torcida. Olha o que é a torcida. Que coisa maravilhosa, cara. Maravilhosa, O cara de camisa polo com calça pra dentro. Na época que se comprava picolé por um pila ainda. Exatamente. Tinha o palito premiado dentro. Muito uísque. Porém, tinha uma coisa que vendia mais que uísque. Amendoim. Conhaque. 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 Qual, a principal, qual ônibus que essa turma pegava pra voltar pra casa? T2A. Não existia o T2, T4. T4. Cara, que coisa maravilhosa. Muito bem demais. Olha aqui, ó. Quer escalar o Grêmio? Pega aí, vai. Mazarop, João... Ah, aqui tá errado. João Antônio... Não era, jogou de lateral direito. Ele é Conferi- canhoto, cara. Tá, mas qual o Conferi João Antônio? isso. Qual o João Antônio? João Antônio, o campeão da Copa do Brasil. Não. Não, Não, certo, não. é sim. Não, isso é- óbvio que cara, não, eu cara. pesquisei. Que Vai por 10 mim. anos depois ele fez Vai gol contra por uma... mim. Vai por Quantos mim. anos tinha o João Antônio, cara? 14 anos. Não, na ficha, né? Na imagem. Não, para, Guima. Era ele, cara, era ele. Óbvio que não, Vai por Guima. mim que era. Deixa eu seguir lá. Mazarop, João Antônio, Henrique, que a gente viu no lance ali, Luiz Eduardo e Casimiro. Esse foi o cara que eu vi o meu pai mais xingar durante toda a vida. Em segundo lugar... Defenestrado. É. China. O segundo lugar, Luciano. Meio campo com China, Bonamigo e Luiz Carlos Martins. Ei, bom meio campo, hein? Bom. Bom meio campo, hein? Caio Júnior, já falecido, Lima e Jorge Veras, técnico Juan Mujica. Não teve substituições. Não é o presidente do Uruguai. Não teve. O Não Grêmio teve não substituição. teve. Não teve trocas. Não teve trocas. Mas o Lima, como fazia gol no Inter, o Lima também, cara. Ah, o Lima Impressionante. sonhava Cara, com eu gol era mullets, criança, né? Eu era criança, o pai assinava o Correio do Povo. Não, Ele chega chegava mais, lá... não lê lá mesmo na matéria? Não. Aí largava o jornalzinho assim. Tu ia pegar em casa, assim, o jornal no pátio, tirado lá, o pátio. Aí chegava tipo 5h30 da manhã. Eu acordava cedo, 7 horas, criança, cara. Gostava de ver, cara. Daí eu olhava assim, porque eu ia dormir, né? Não sabia quanto é que foi o Grenal. Daí a primeira informação sobre o Grenal era o Correio do Povo. Era o Lima comemorando a cabeça do Grêmio, assim. Olha Lima. que raiva que me dava. Já E o acordava Inter, de- e o Inter? O Inter.
Tafarel, Luiz Carlos Vinck, depois Norton, Aloísio, Laércio e Marcos Aurélio. Não faço a menor ideia de quem foi Marcos Aurélio. Marcos Aurélio, não lembro. Também não lembro. Ayrton, Ayrton Caixão. Ayrton da Caixão. Croce e Luiz Fernando, Paulinho, Sabará, depois Amarildo. Como é que jogava o Sabará e o Amarildo era Não banco? sei, não sei. E Balalo, técnico Homero Tá, Cavaleiro. quem é o Paulinho? Homero Cavaleiro é Era um nome de dirigente, não de treinador. Paulinho, não é o Paulo... Não, é o Paulo... Não, era um Paulo Matos? Não, Paulo Matos era Paulo bom Matos. chute, bom Era chute. bom chute. Bom chute. Característica do Paulo Matos. Mullets, cabeludo. Mullets, franjinha e muitas vezes no programa do Cadu. Muitas, tá. Muitas vezes no Sabará, programa do não Cadu. lembro também. Centroavante também. Muito provavelmente porque ele era do Sabará, Jardim do Sabará. ali. Exatamente. Eu preciso mandar um abraço aqui, o Sensacional Sessão isso. Maguila, desculpa, lendo essa escalação, meu grande amigo Alessandro Felipe, do Laboratório Felipe, em breve patrocinador desse programa, sofreu demais. Ele vai sofrer ao ver esse programa aqui, porque alguns nomes aqui fazem parte da infância dele e eu não tô fazendo nenhum tipo de corneta. É porque ele tinha... Eu vou usar um termo meio forte. Ele odiava vários desses jogadores citados aqui, cara. Tipo quem? Balalo. Balalo. O Balalo é uma promessa. Cara, O Balalo se enquadra. O Balalo se enquadra porque o Balalo é Da campeão Croce. mundial júnior naquele time do Romário. 85, sabe? O time do Romário, campeão mundial, O Balalo. Neto Romário. Não sei. Ele é campeão mundial. O Balalo era uma grande promessa e ele não vingou. Badico e Balalo um ano Eu não depois. E aí ele era muito defenestrado. Caico não era meio defenestrado? Caico era. Porque o Caico era craque de bola. Craque. Caico era craque. Caico hoje... Não, sem brinquedo. Caico hoje... Bate, quantos... Não. O Palmeiras Calma. joga num esquema diferente, né? Mas ele seria titular. Olha, Kaique 90% jogou muito no Santos, né? Muito no Santos. E o Ari Nelson? Muito. O Ari Nelson era mais... Mas voltando ao Caico. O Caico, ele... Aí a torcida... porque o Caico... O Inter não ganha, o Caico é peladeiro. Tinha aquele negócio do tinha peladeiro. jogava porque, com as meia riada craque. também. Caico era craque. Caico fazia gol de fora da área, ó, pancada na gaveta, volta Preparado. e meia. Quando ele não queria entrar driblando todo mundo dentro da área. Driblava com uma facilidade. Não, ele tinha, teve, Muito espaço. teve um Inter e Palmeiras que eu fui, que foi aquele do... Do que o Edmundo segura atrás. Edmundo segura- É, eu acho que foi aquele, não tenho quase certeza. Ele dá um drible com a bola por trás, assim, cara. Ele bota por trás aqui, o zagueiro sai pra lá e ele tira pra cá. Na linha lateral, assim, drible bem Sim, de produtivo. Sim. Mas drible de craque. E o Caico era muito bom O goleiro jogador. era Sérgio. Só que a torcida pegava no pé dele. Pô, Leandro Machado, cara, meu amigo Leandro Machado. A torcida pegou muito no e pé do jogava Leandro Machado. É por causa do Jogava muita Bragantino, bola. né? Por causa do Bragantino. Por causa do pênalti no jogo contra o Bragantino. Ele jogava muita bola. Aliás, todos os jogadores da década de 90 do Internacional, O Leandro- tirando 92 que o Inter foi campeão, foram defenestrados. A gente fala É aqui verdade. seguidamente no Christian, que é meu bruxo, mas o Leandro é outro cara que Christian se tivesse nascido Corre. numa época diferente, teria feito mais sucesso do que fez. Esse Claro cara que jogava sim. muita bola. Jogava cara. muita bola. Leandro era Técnico, E ambidestro, né? ambidestro, bom, Cabeceador. exímio cabeceador. Muito bom. O com Leandro mais perfeito. estilo que eu vi dos caras que eu gostava de ver verdade, cabecear, ele tinha com estilo, estilo. né? O Zagallo tinha levou muito- ele. Vocês detestam o Zagallo, levou ele pra seleção. Levou o Sorley também, né? Bom zagueiro. Desafio do Guima, a memória mais bonita do Brasil. Em 2008, Celso Juarez Roth esteve perto de ser campeão brasileiro pelo Grêmio. 10 anos antes, na sua primeira passagem pelo clube, também chegou longe no Brasileirão. Cite, Carlos Guimarães, curiosidades do confronto que culminaram na eliminação gremista daquele ano. Ou então, escale os dois times, Grêmio e Corinthians. Primeiro, eu vou lembrar do primeiro. Era deixa ele falar playoff. das curiosidades. Ah, já Playoff. Foram já 3 tá matando. jogos. Foram 3 jogos. 3 jogos, O Corinthians venceu 2 jogos aqui e o Grêmio venceu em São Paulo. Não. Não, o, Grêmio venceu, o Corinthians venceu o primeiro jogo aqui. Tá, e o E Grêmio o venceu Inter lá. ganhou, o Grêmio ganhou o segundo jogo lá. No Então, o que Morumbi. eu falei? Falou que o Grêmio ganhou o Corinthians ganhou os 2 jogos aqui. É, não tinha como. Não. O Corinthians ganhou primeiro aqui. Isso. O Grêmio ganhou Pode dar segundo lá. detalhes, dá mais detalhes. O gol de lá, Clóvis marcou. Aqui. Tá aqui. Aqui foi Já fizemos um especial. o gol do Rincon. Isso. Foi o gol do Rincon aqui. E o terceiro jogo foi lá. Isso, o terceiro Também, jogo foi uma lá. quarta-feira à noite lá. Isso. Uma falha do Roger na marcação do Edilson Capetinha. Cara, eu não lembro muitos detalhes desse jogo. Ah, tu queria Detalhe, falar do... teoria da conspiração existente neste Campeonato Brasileiro. Ah,
pra forçar o terceiro jogo, o time que tinha perdido o primeiro entregava... Que isso? Nunca tinha ouvido isso. O time que tinha ganhado o primeiro entregava pra ter mais público e mais renda Que isso, no terceiro cara. jogo. Foram 2 jogos no Pacaembu, Teoria da né? conspiração, óbvio. Isso. Um sábado à tarde eu estava na cidade de 13 de maio jogando bola. Tu lembra muito? Eu não lembro muito, quanto né? foi o terceiro jogo. 1-0, gol pra variar, o Marcelinho cobrou um escanteio venenoso, no primeiro pau ninguém tira, a bola passa e o Capetinha bota pra Isso. dentro. Capetinho. E o Roger tá marcando ele. Um Aqui abraço, é, Roger e Machado. aqui é a bucha do Rincon, né? Escalhe os dois times, por Narração gentileza. do Luciano do Vale, a transmissão torcendo nossa pro Corinthians. Muito, muito. Não, tô falando com o Luciano do Vale, Não, a transmissão. Mas qual foi a transmissão mais torcedora de todos os Grêmio tempos? Portuguesa de 96, não, Grêmio Corinthians 95 do SBT. A final da mas Copa aí- do Brasil. mas Eu aí torci bastante eu dou pro um Corinthians. eu dou Eu um nunca vi desconto- nada parecido. Eu dou um desconto que era um... Que- Faltava know-how. Que era o maior torcedor de todos juntos. Pista. Tata Muniz. Não, Petri. China. China. Pá, como torcia o Escalhe o China. Grêmio. Darley, Valmir, Rodrigo Costa, Scheid Chai de ti. e lateral esquerdo... Com acento. Roger. Acertei toda a defesa. Sim. Tá. Meio de campo, Fabinho, Cleison, Não, mas bom chute. E bom jogador. Fabinho, capitão, Não. Goiano. Sim. Fabinho, Goiano, Itaqui Sim. e... Muito retrancado o Grêmio, cara. Meu Deus do céu. Faltou um volante. Faltou um volante, Fabinho. Bom Dário. volante. Bom chute, não. Muito melhor que o Dário. volante. Um grande volante daquele Grêmio. Como utilidade, né? Tá, Fabinho, era Fabinho... Peraí, Fabinho... Lembra do Rui Carlos Osterman? Peraí, Fabinho... Ah, que Quais três jogador. que eu acertei aí? Fabinho, Itaqui E o Goiano. e Goiano. Tem mais um volante. Isso. Nossa senhora, que retrancado. O Itaqui era no camisa 10. Certo? Otacílio. Exatamente. Otacílio. E no ataque, Rodrigo Mendes e Clóvis. Não, o Clóvis entra no segundo tempo. Rodrigo Mendes e Abreu. Não. Motivo do Abreu não tá jogando. Rodrigo Mendes... Chutou pra baixo, o chão e quebrou o pé no Ah, é pênalti. verdade. Rodrigo Mendes e... Zé Alcino. Zé Alcino. Quem era esse Roberto? Não, tá escrito Roberto errado que ali. É entrou no segundo Robert, tempo? é Robert. Tá escrito Ah, Robert, Robert. Robert. E o Djair é o Djair que era da base do Grêmio. Detalhe. Um dos jogadores mais Defenestrado. violentos que eu vi na minha vida. Batia Sim. muita bola. Sim. Posso contar um bastidor? do O Djair? Ué? O Djair, eu joguei no Grêmio, num projeto piloto do Sério? Grêmio, com o Renato Schmidt, É mesmo? Sérgio Abreu, Trabalhei com Tonho, o Renatinho Schmidt. Tonho Gil. E no projeto piloto, um dos caras que saiu do projeto piloto, que deu certo, foi o Djair. Que o Nossa. Filipão gostava dele. Escapasse e dele. puxou pra ele, puxou pra cima em 96. Mas não era um grande jogador. Não, era, volante não era. batedor. Batedor. Batedor, é. Entraram quem? Jair, Clóvis e E o Robert? Robert. Como é que eu vou falar dele se eu E não o subi Corinthians? ele subiu? Corinthians? Quer tentar? O Corinthians é mais fácil. O Corinthians foi campeão daquele ano. né? Ney... Aqui acho que tava suspenso pela escalação que eu peguei, porque jogou o Vampeta de lateral direito. Tá, então já me ajudou. Vampeta, a dupla de zaga Batata, Gamarra e Silvinha. Aí Gilmar, Rincon... Que timaço, cara. Gilmar, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson... Não era Luizão. Edilson e Mirandinha? Dinei e Dinei e Mirandinha. Mirandinha. É, o Edilson joga, acho que essa Não tem escalação aqui Ricardinho. é do... Eu peguei essa escalação aqui do 2x0 pro Grêmio. Eu acho que o Edilson... Entraram, 1x0 o Edilson sai jogando. entraram dois centroavantes que jogaram no quê? Inter. Didi é um deles, obviamente. de facada? E Fernando Baiano. É. Fernando Baiano era craque. Esse eu tô com Esses dois, né, entraram. Craque. Ambidestro, rápido, Esquece. cabeceador. Jogava pra caramba, jogava pra caramba. Muito, Louco. jogava muito. Fumava um garrete ainda nas horas vagas. Não, é tabagista, né? Tabagista e levemente alcoólatra. Um abraço, Fernando Eu Baiano. lembrei do que eu ia falar no Eu início quero do programa. valorizar bastante hoje o nosso Tá. Chuteira Preta podcast @gmail.com. Rapidinho. Só uma história que senão vai passar. Sobre o Gabiru, cara. Me marcou muito. Quando o Inter foi campeão do mundo, tu tava na Gaúcha? Tava. Eu tava com esse cidadão aqui na minha frente, dirigindo pra ele fazer matéria pela televisão, nós na Bandeirantes, lembra? Quando o Inter foi campeão do mundo, a gente foi em Canoas Pra desespero do Rodrigo Weber. E o Fábio Berriel, onde é que tava? Para, cara. Já tinha feito imagens suficientes, pra ele já tava bom. Lembra? Nós fomos a Canoas de manhã, lembra, Vaguinho? Eu, tu, Augusto. Fazer o no- que em Canoas? O Inter desembarcou na base aérea de Canoas, não foi? Sim, foi, Hã? foi. E voltamos ali pela 116. Sim. Enfim, e aí eu e o atual assessor de imprensa do Inter, o Gabriel Cardoso, escalados pela rádio, fizemos a chegada dentro do gramado do Beira-Rio, que os jogadores chegaram tudo no trago. Sim, E tinha sim. muito amigo meu colorado dentro do gramado. O Beira-Rio, os boros saindo, gente pelo ladrão. Sim, sim.
E, cara, um formigueiro humano ali, e eu nunca esqueci disso aí, por isso que eu digo, uma das maiores emoções que eu senti trabalhando como imprensa foi nessa tarde, aí brotava calor do chão no Beira-Rio, Sim, tava muito sim. quente. Sim. E eu acredito que foi ele que me disse, né? Porque o Gabiru, não sei se é verdade ou não. O Ribeiro Neto estava ancorando a programação naquele momento, e aquelas loucuras de repórter novo, né, cara? Eu pego o Gabiru, tô entrevistando, tá eu e o Gabrielzinho, se eu não tô enganado. E eu pego os fones e coloco pro Gabiru ouvir o gol dele. E ele não tinha ouvido ainda, por nenhuma emissora. Segundo ele disse na hora. E ele começa a desabar chorando, cara. Pô, que legal, cara. Cara, e aí eu sou gremista, sempre fui. Não tem como tu não te emocionar na hora. Claro. Então esse depoimento, assim, Claro, eu sempre legal. faço questão de dar, porque Muito legal. é um cara que a gente falou no início, é um personagem. O Gabriel é um personagem, né, cara? Sim. Sim. O Gabriel é um personagem. É. Vamos valorizar a nossa audiência para Viva Mais Vida. Se tu pratica esporte, se quer ter o melhor smartwatch. Mas tu tá usando ou só tá de migué? Tô, rapaz, aqui quando Isso aí é chega pra no meu marcar objetivo, corrida. quando chega no meu objetivo Subir 20 degraus de escada. de número de passos durante o dia, ele avisa. Daí Quantos eu paro. passos tu tem que dar durante o dia? Ah, ele calcula aqui 4 mil passos. A média do brasileiro é 10 mil passos, né? 3 O Vaga mil. tá meio 3 devagar. mil são 3 atrás do mil Theo. já deu, 3 mil o Guerreiro já tá liquidado. Tipo, sexta-feira lá na Band. Não, né? no jogo do Inter contra o Santos, que eu levei o Theo, eu dei 10 mil passos até as 4 horas da tarde. Que foi o intervalo do jogo. O jogo começou às 3. Aí o domingo Eu tava ficou de crédito. exausto. Aí, domingo ele botou assim, folga, escreveu aqui. Folga geral. Sem eu programar, ele escreveu folga. Pô, bacana isso aí, eu tô precisando. Não, esse relógio é muito legal. É o smartwatch da Garmin, que tu vai encontrar no @Viva Mais Vida. Chama no direct, @Viva Mais Vida no Instagram. Chama o Daniel lá. Tu vai encontrar esse aqui e outros modelos mais avançados e tênis de corrida e de passeio. Por preços módicos. Defina, me ajude. Módicos. Por que existe esse nome? Por que... Não sei, preço Módico. camarada, preço bom, preço barato, né? Preços Preço módicos é abaixo bom. do moderado. Vaguinha fez a promoção, a propaganda do relógio. Quero dizer que eu encomendei meu tênis, treinei nessa semana aqui. Aprovadíssimo. Tá correndo mais Qual é que a eu o marca? tênis. Eu peguei um Adidas pra mim. Boa. Segundo o Daniel, o modelo que eu escolhi entrega muito a minha idade. Eu tô trabalhando pro Daniel, né? Tô fazendo entrega pra ele aqui em Porto Alegre. Daniel, um amigo meu, o Rodrigo Breda, comprou um tênis e eu tô com o tênis dentro do meu carro pra entregar pro Não Rodrigo entregou? Breda. Não, eu tô fazendo serviço. Na minha terra tem outro Vai nome, isso aí. custar outro Garmin. Tô Aqui, brincando. ó. João Guilherme, que bom que vocês estão de volta, gurizada. Só acho que vocês precisam divulgar mais o podcast e o canal de vocês. Mas é que a agenda é muito atribulada, ô João. Obrigado pela audiência, cara. Sandro Frederico, abre aspas. Jogaram por Grêmio e Inter, mas não são da profissão. JP icônico, diz ele. Obrigado, cara. Aí tem Caraca, Vaguinha, ele e Velton jogou muito, inclusive no Inter. Pra ti isso aqui. E não é eu que tô dizendo, é o Sandro, em relação ao último episódio. Então, Mas o que eu falei? deve ter contrariado o que eu falo sobre o Elivelton. Não, eu achava bom jogar, mas Não, pra mim o Elivelto surge muito bem, só que nunca mais foi o mesmo depois da pedrada. Quer falar sobre a pedrada, né? Que ele recebe no Paraguai no pré-olímpico. Tu sabe que é trova isso aí, né, cara? Tu sabe, Verdade, tem consciência. Tu controla a tua respiração pra tentar passar uma tranquilidade que tu não tem sobre esse tema. Mas tudo bem. Bota no YouTube lá, Pedrada Elivelton, vai ver do que eu tô falando. Rafael Dias, grande programa. Só esqueceram de citar o lateral do Inter, que na apresentação deu as características do Roberto Carlos. Quem foi? O Ederson. Hã? O Ederson. Perguntaram pra ele, aí o Ederson, fala um pouquinho, ninguém conhecia, né? Ele veio do Americano de Campos. As características, eu sou um lateral que apoia muito bem, tem um chute forte, perna esquerda, meu cruzamento é bom, tenho velocidade, tenho um bom preparo físico, sou um cara que gosta de ajudar, ajudo a armar também. Se quiser, posso atuar no meio de campo e chego até a linha de fundo com frequência. Era o técnico Aí do Brasil na época da seleção? Emerson Leão. Que bosta. Então talvez sabedor disso ele... Aí foi pro Baldasso. O Baldasso era o repórter, o Baldasso. O Ederson, vem cá, mas o que tu tá descrevendo aí é o Roberto Carlos, que era o melhor lateral esquerdo da época. Mas tu acaba de descrever o Roberto Carlos, Ederson. Mas eu marco melhor que ele.
Baldassi Depois ele foi, ele foi bem na Turquia, jogou muito Ele bem. jogou pela seleção, né? Ele foi Mehmet. Mehmet, isso aí. Mehmet ou Mehmet, né? Bom jogador. Confundi esse jogador da Turquia, que é o mesmo do Inter, com o que jogou no Grêmio de 2006. Também era o que veio do Ituano. Wellington. Eu confundi esses dois jogadores. Wellington. Bom jogador. Eu achava que o do Grêmio é que tinha ido pra Mentira. Turquia. Wilson Pitinga. De 70 até agora, Leandro foi o maior lateral direito. Carlos Alberto e Jorginho num segundo plano. Do lado esquerdo, Marinho Chagas. E o Mas entregou a idade, né? Sim. E o Ele time- deve falar internacional. Deve falar internacional. Ou Mauro Geraldo Galvão, né? Mauro Geraldo Galvão. É verdade. Gustavo Alfaro. Sou gremista e digo com a maior certeza absoluta possível. Isso aqui deve ser uma homenagem, eu não li ainda o recado até o fim, para o nosso convidado da semana passada, o Gonçalo, né? Gilberto foi o melhor lateral esquerdo da história do Grêmio. Esse louco jogava muita bola. Com ele e com o Cicinho de time titular do Brasil em 2006, a história seria diferente. PS, se o Eduardo fumava menos do que uma carta de Marlboro, filtro vermelho por dia, eu sou o super-homem. A figurinha dele tinha cheiro de nicotina. Não, o cara de tabagista, Eduardo Souza. Muito que esse aí? O Eduardo tinha Gustavo tabagista. Alfaro. O Gustavo Mas, ô, Alfaro, meu, que maravilha. A lembrança dele sobre o Gilberto é muito pertinente. Ai, que tu... O melhor o lateral Gilberto- esquerdo da história do Grêmio? É foda. Tecnicamente, cara, me diz um lateral que jogava tecnicamente mais que o Gilberto no Grêmio. Eu nunca vi. É, que eu tenha visto, eu tenho. Tecnicamente. de idade Agora, em contigo, termos não de vi. título de marcação, acho que é o Everaldo, lá atrás. Enfim. História né? moderna, o Roger. Na história tem moderna, bem- o Roger. O Roger tem bem mais títulos Técnico, que o Gilberto. O Gilberto era mais jogador. É que- que o Agora, a gente fez um técnica... programa- Nossa, Na tua ausência, a gente fez um especial e Quem aí... jogava mais, Nélio ou o Gilberto? pra mim o Gilberto. Não, Maluco! Não, que Ah, isso, Gilberto, vai. velho. Gilberto. Que isso, vai. O Nélio nunca precisou ir pra lateral direita, era meiuca, já fazia meiuca, já entrava lá dentro, com a dessa meia Até arriada. muito bandido, até bom. O Gilberto era um craque da posição, cara. Como é que é? Não precisou passar pelo... Não, pra que descer? O Paris Saint-Germain por aí. O Gilberto, Não, ele tinha um domínio, uma clareza com a craque, bola, craque, velho. O Gilberto tá numa escala de poucos jogadores que usavam a sola do pé. Sim. Muito bem. E qual a principal característica das suas panturrilhas? Isso é a história dos roupeiros do Grêmio. Cortavam o elástico, porque não passava na panturrilha do Gilberto. Não passava. Não era por Coisa por maravilhosa. moda, que nem o Mais Renato algum, Gaúcho, JP? né? Não, era isso por hoje. Um abraço. Era isso, bruxo. Fechou então? Um abraço pro Gaiteiro. Fechou. Obrigado pela E o audiência. Felipe de lateral? Pô, o programa foi da semana passada. O Felipe, Sim, a gente falou muito. Eu vou o chorar. Wagner, o Wagner Acabar chorou aqui. comigo. O Wagner chorou. por que tu chorou? E o Serginho? Sim. Serginho ou Gilberto? Não, como Serginho. assim? Serginho na lateral esquerda. Serginho ia ao fundo com... Não, o Serginho era muito tanque. forte, né? Muito forte, fisicamente. Craque. Craque. Merecia Eu lembro do merecia- Serginho no Cruzeiro, né, cara? Merecia ter jogado Copa do Mundo, Serginho. O Serginho Na trouxe, minha opinião, como duas empresário, Copas. trouxe o Dida pro Grêmio, eu dei uma devaguinha, quase na hora de Pra cumprimentá-lo. mim, o Serginho deveria ter Quase jogado foi as duas lágrimas. Copas, 98 e 2002. Sim. Bom, assiste o nosso programa da semana passada. Tchau, gente. Obrigado. Like. Tchau.